Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Uns anos, a história dele tem sido sempre recheada por lesões, hein, Eugênio? A gente falava agora há pouco de um Palmeiras que está em reformulação, né? Vários jogadores daquele time de muito sucesso de alguns anos atrás já foram embora. Esqueci de citar, inclusive, quando eu falei do Palmeiras, o Felipe Melo, né? O Davidson e outros que faziam parte do... O Felipe muito mais presente do que o Davidson. No Flamengo, já existe também uma reformulação. O próprio Gabigol foi embora e tantos outros foram embora. Hoje é um time do Flamengo bem diferente daquele de 19. Restam o Gerson, que foi e voltou, o Bruno Henrique, que continua dando resposta, e o Arrascaeta, que já não está no mesmo nível. Você esqueceu de um. Felipe Luiz. Que agora é técnico. Em outra função, Só que agora em vai outra tá lá. função. O Flamengo tem alguns jogadores que têm apresentado problemas crônicos, problemas físicos crônicos. O Arrascaeta é um deles. O Cebolinha é outro. O Cebolinha não joga. Joga uma, duas partidas, machuca de novo. Joga uma, duas partidas, machuca de novo. Não dá para contar com o jogador. O outro, que chegou há bem menos tempo, mas que ano passado também ficou a maior parte do tempo fora, é o De La Cruz. Que deveria ser a opção ao Arrascaeta, né? Mas Poderia ser. que tem jogado mais atrás no Flamengo. Jogado como segundo volante. Esse ano não se lesionou ainda, foi dispensado agora da seleção uruguaia, mas não por lesão, né? Ele tem condições de jogo, ele deve jogar sábado contra o Inter, mas que é um jogador que ano passado passou o segundo semestre inteiro sem a condição ideal de jogo. É importante avaliar o custo-benefício disso, já que o Flamengo hoje é tão profissional, né? E eu acho correto que seja profissional. Você tem que, é claro, entender o peso que cada jogador tem no aspecto emotivo, mas você precisa colocar na prática. Qual é o retorno que ele está me dando nesse momento? Ele vai jogar, vamos colocar aí, né? Tantas partidas no seu máximo, ou entra sempre sem conseguir jogar tudo que ele pode jogar? Até que ponto vale a pena manter esse tipo de jogador? Vai para a seleção, sempre volta machucado. Então tem que ver, o Arrascaeta já está no Flamengo há muito tempo. Até que ponto vai esse ciclo dele? Porque você fica dependendo do jogador, contando com ele, imaginando que ele vai te dar uma resposta e vira e mexe, ele se machuca. É algo para você pensar, dentro de um planejamento profissional, até que ponto vale a pena estender tanto essa permanência dele. É uma pena porque, do ponto de vista técnico, não há discussão, que você precisa de um Arrascaeta quando você tem um Arrascaeta. E eu acho que já é um ponto da carreira dele, porque há algum tempo, quando tinha aquela questão do pubis pré-mundial, que forçava a barra, parecia algo que você poderia planejar até um afastamento que nunca houve para resolver o problema. Não me parece ser o caso nessa altura da vida e da condição física dele. É preciso reavaliar mesmo até quando e como você terá esse jogador. Parece que está aproximando desse momento, porque parece notícia velha, né? Você fala assim, a Arrascaeta está fora, é a notícia que a gente mais deu. Pelo menos desde 2022. É muito tempo se não já, diante né, disso. Eugênio? São 3 anos. Se não diante disso. Então, são 3 anos, pelo menos. E ele se machucou no meio do jogo, né? 40 minutos de jogo. Do Uruguai, estava de titular. Durante muito tempo, ele antes do Bielsa, né? Ele ia para a seleção uruguaia, mas não era titular, ficava no banco. Na própria Copa do Mundo, ficou no banco a maior parte do tempo, acabou entrando no último jogo e fez um belo gol, mas enfim. Que o Bielsa, ele tem um estilo bem diferente do Oscar Tabares, né, que era o técnico anterior. Ele exige um futebol de muita intensidade. Mas teve um outro depois. Do Uruguai Entre o Tabares e o Bielsa. Entre o Tabares e o Bielsa teve outro, que foi na Copa. Que foi para a Copa do Mundo. Alonso. Sim. Diego Alonso. Mas eu estou colocando nesse momento, né, nessa realidade da seleção uruguaia atual. O cara tem que correr muito. Tem que correr, tem que dar bote, tem que pressionar a saída de bola. É o estilo do Bielsa. E nesse estilo, o Arrascaeta não consegue. Não consegue. E acho que Estava olhando a idade, 30 anos. Ele faz 31 em junho. Então, se você for olhar a idade, é um jogador que tem muito tempo para jogar. Sim. Mas, nos últimos anos, não é o que tem acontecido, né? Assim, concordo com os pontos que foram colocados, só queria ressaltar também um aspecto
que talvez, infelizmente, eu espero que esteja equivocado, mas na realidade atual talvez a gente veja casos cada vez mais similares. Porque a gente está falando também de um jogador que atua num time que disputa tudo. E no ano passado jogou 15 jogos do Brasileiro, porque tava uma Copa América que aconteceu no meio, que influencia também nas lesões que ele vem tendo, tanto que os uruguaios também do Flamengo, de uma forma geral, sofreram. Então também acho que ele é um pouco vítima dessa questão do calendário massacrante, por jogar num time que disputa temporadas que são longas, porque ele avança em todas as competições, se não vai na final, se não briga por título, mas está sempre em quartas, semifinal. Então, além da característica do jogador, porque já de fato vem de algum tempo, ele é um exemplo do quanto que é massacrante os calendários. Então, ele também é vítima de tudo isso que está acontecendo. Se ele jogou só 15 jogos do Campeonato Brasileiro passado, foi muito por conta disso, de estar exposto a uma exaustão tremenda, além de não poder jogar os compromissos com o time quando teve uma Copa América no meio. Muito pouco, né? 15 de 38. Tem algumas tentativas que você pode fazer. Uma delas é o jogador falar assim, ó, estou aposentado da seleção, não jogo mais na seleção. Aí não vai convocado, aí não tem mais o vírus FIFA. Será que ele está interessado nisso? Isso que eu ia falar, o cara, você acha fazer. que ele não quer? É um jovem, né? Porque sempre que vai, volta lesionado. Quase sempre. Vem mais uma Copa Outra, aí. o Flamengo tem a possibilidade de jogar 81 partidas na temporada. Né? Acho que é isso, no máximo. É muita coisa. Então, vamos escolher, vamos trabalhar. Que competições ele vai jogar? A prioridade é o brasileiro? Vai jogar só o brasileiro. Vai jogar 38 rodadas do brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil, bota outro. Porque você tem que entender o que esse jogador pode te dar. O jogador não tem condição de atuar por 80 partidas na temporada. Ninguém tem, né? O fato é esse. Mas ele que tem um físico ainda mais difícil, para ele fazer a diferença, ele tem que jogar um número menor de partidas. Então, vai jogar esses 38 do brasileiro. Ok. Para a Copa do Brasil, para a Libertadores, já que a prioridade é o brasileiro, isso dito pelo José Boto, né, que é o homem forte do futebol do Flamengo, diretor-geral, então ele vai ser usado somente no Campeonato Brasileiro e você encontra uma outra forma, um outro jogador para fazer o papel dele nas competições paralelas. Talvez, de repente, chegou numa final de Copa do Brasil, chegou numa final de Libertadores, ok, aí você coloca. Tem que ser colocado de antemão claramente. Vai jogar, e não adianta reclamar. Vai jogar só nessa. Não, mas assim não me interessa, porque assim eu estou pagando muito caro. Então, beleza, troca. Procura um outro jogador com uma qualidade parecida e libera. O Flamengo passa, por exemplo, uma oitavas ou quartas de Libertadores, pega um Palmeiras, pega um Fluminense. Não, a Arrascaeta tem que jogar. E aí? E até ou não é? O que ressalta a importância também dele, a gente tecnicamente nem se fala e tudo mais, embora não venha no melhor momento. Nem dá para pegar esse ano, né? E assim, até a questão do técnica, que dele é brilhante, apesar de não estar no melhor momento. E eu não estou falando que o elenco aqui do Flamengo, para mim, é o melhor elenco do Brasil, da América, mas até nesse elenco, você não tem um jogador com a característica do Arrascaeta. O Flamengo pode encontrar outras formas de jogar e outras formas de substituí-lo. Então, assim, ainda assim, mesmo que ele não esteja na melhor fase, sofrendo com lesões, eu acho que ele tem uma característica muito única no time do Flamengo. Mas o Felipe Luiz tem que pensar Lógico. um Flamengo sem ele, não tem? Acho que são duas coisas, né? Totalmente. É o Flamengo sem o Arrascaeta e o que é o Arrascaeta como atleta e até onde. Porque é uma vida de desgastes, né? O Cruzeiro que ele jogava já era um Cruzeiro que jogava muito. Ele decide uma Copa do Brasil contra o Corinthians para o Cruzeiro vindo de avião. Lembra aquela história? Sim, estava no Oriente. Não sei se estava na Coreia. Na Coreia. Coreia. Foi jogar lá no... Exatamente. Então, atravessou o mundo. São esses pontos que o Donkey coloca. Porque se hoje em dia, até pelo avanço da fisiologia, um jogador vai mais longe, ele está com 30 para 31, a gente está achando jovem. Por outro lado, o cara já chega com quilometragem, né? Aos 31 anos, ele já jogou. O que falou outro dia, acho que foi o Danilo, né? Acho que foi o Danilo que falou, inclusive, para ter a nova TV do Flamengo, falando sobre isso, né? Com esse calendário é impossível. É impossível. E aí, assim, a gente está falando aqui, eu estou colocando do lado do Flamengo, né? De olhar custo-benefício e tal, né? Até que ponto vale a pena manter o jogador e tal. É um ser humano, é um profissional, está tentando seguir a carreira dele, já como história de muitas vitórias, muitas conquistas. Eu estou olhando aqui do lado do clube, né? Mas também do lado do clube era importante olhar e pensar e tentar atuar em relação ao calendário, né? Modificar, tentar diminuir o impacto do calendário, porque realmente é desumano você jogar 80 partidas por ano.
Ah, mas o clube não pode fazer nada. Será que não pode mesmo? É racionalizar, né? Racionalizar. Eu entendo dessa forma, já falei aqui várias vezes. Não dá para jogar a temporada inteira, não dá. Então você vai colocar um time B, e quantidade de jogador tem para isso. Qual é a competição aqui que é prioritária? Digo, estou repetindo aqui o que o Boto falou, é o brasileiro, beleza. Copa do Brasil, não sei o quê, beleza, bota o time B na Copa do Brasil, bota o time B, como começou o campeonato estadual, abre mão. Ou então tenta ganhar com o time B, para você priorizar o que você acha que realmente é mais importante e conseguir ter uma quantidade razoável de jogos para você tirar o melhor dos seus jogadores e conseguir apresentar um futebol de mais qualidade, um espetáculo que atrai as pessoas. Porque o que tem acontecido com o Flamengo, praticamente todos os anos, se a gente olhar um passado recente, é que no segundo semestre o time morre. Vários jogadores caem muito de produção no segundo semestre, que é a hora que as decisões, né, são colocadas. Os títulos são decididos, os títulos mais importantes, no segundo semestre. Chega ali setembro, outubro, o Flamengo já está com a língua para fora, sem conseguir correr. E a gente falou muito do Arrascaeta, que, como eu dizia, completa 31 anos em junho. Outro trintão, mas esse já está com 33, é o Neymar. Assim como o Arrascaeta, tem sofrido nos últimos anos